Eu era expert em montar agenda. Tinha aplicativo, bloco de notas, planilha colorida, post-it na parede. Cada hora do dia tinha uma tarefa com um prazo definido. E no fim do dia eu não tinha feito quase nada. Vivia apagando incêndio. Sempre vivia ali no modo urgente. E quando a sobrecarga batia de verdade, eu travava. Eu não fazia nada, nem o que era fácil. Então por muito tempo eu achei que o problema fosse eu. Que eu era indisciplinada, que eu era fraca. Só que não era. O problema era que eu achava que o planejamento significava. E hoje eu vou te contar o que mudou pra mim, incluindo 2 âncoras que eu uso no meu dia e que transformaram a minha relação com o tempo. Quando eu montava a minha agenda, quem planejava era a minha versão otimista. Aquela que acorda descansada, focada, sem nenhum imprevisto ali no dia. Mas quem executava era eu de verdade. Uma pessoa cansada, com 1000 coisas na cabeça e com a culpa de não ter conseguido cumprir a agenda dos dias anteriores. Os cientistas chamam isso de viés de planejamento, que é a tendência humana de subestimar o tempo, o esforço e os obstáculos de qualquer coisa que a gente planeja. Todo mundo tem isso, e não é fraqueza, é biologia. O que me tirou desse ciclo foi mudar a pergunta que eu fazia pra mim mesma toda manhã. Parei de perguntar o que eu preciso fazer hoje e comecei a me perguntar o que eu consigo fazer de verdade hoje. Parece sutil, mas essa honestidade mudou completamente tudo. Hoje meu dia tem 2 âncoras fixas e elas são a base de absolutamente tudo. A primeira âncora é de manhã. Antes de abrir qualquer aplicativo, de checar qualquer mensagem, eu faço o que eu chamo de rotina da manhã. E sim, eu tirei essa rotina do livro O Milagre da Manhã, adaptada para o meu dia a dia. Essa rotina ela consiste em leitura, em escrita no meu bullet journal, meditação, e quando eu tenho mais tempo, são os dias que ou eu tenho aula remota ou eu não vou pro doutorado, eu faço alongamento também. Eu não começo o dia produzindo, começo o dia me construindo. E esse ritual, ele não é um luxo pra mim, ele é a base, ele é a fundação de tudo. É o que me coloca no estado certo pra eu enfrentar tudo que vem depois. Nos dias que eu pulo, eu sinto a diferença. Nos dias que eu faço, tudo flui muito melhor. A segunda âncora é de noite, que é o crossfit ou a musculação. E isso não é só saúde física. É um momento que eu paro de pensar que o processo que eu vivi ao longo do dia e me recarrego pro dia seguinte. E essas 2 âncoras criaram uma estrutura invisível que sustenta ali o meu dia inteiro. Então, tudo que acontece entre elas acaba tendo mais foco, fluindo com mais suavidade e tendo mais clareza. Além dessas âncoras, o sistema que eu uso tem mais 3 elementos. Eu organizo o meu dia pelo meu nível de energia e não pelo relógio. Pela manhã, depois do ritual, é pro trabalho profundo. Óbvio que eu tenho outras coisas, né? Como o meu deslocamento até o doutorado. São 2 horas de ônibus, então é uma viagem. Nesse espaço de tempo, eu aproveito para ouvir um podcast ou para tirar um cochilo, que eu não sou de ferro. Fora esse horário, pela manhã, depois do ritual, é pro trabalho profundo, que exige pensamento, criação, concentração. Isso inclui as 2 horas de deslocamento até o doutorado. De tarde é para as tarefas operacionais, reuniões, responder e-mail, escrita criativa, escrita de artigo, pesquisa. À noite é pro treino, para eu me recarregar. Então, quando você para de lutar contra a sua própria energia, a produtividade ela acaba fluindo naturalmente. E todo dia eu deixo 30 minutos vazios na agenda, completamente vazio, de propósito, porque o imprevisto ele não é exceção, ele é parte do dia. Quando não tem espaço para ele, o nosso cérebro ele procrastina porque enxerga a tarefa como uma ameaça. Quando você quebra em micropassos essa ameaça, ela some. E uma vez que você começa, o momento ele assume. Mas tem um inimigo que derruba até o melhor sistema, que é a autossabotagem. E ela não aparece porque você é preguiçoso, porque você é preguiçosa. Aparece disfarçada de bom senso. Ainda não é o momento certo, preciso me preparar mais, quando tiver mais tempo eu faço. E esse tempo nunca chega. São aquelas vozes na nossa cabeça que a gente precisa silenciar. A autossabotagem é o medo de começar com a roupa de responsabilidade. E a única forma de desarmá-la é com uma decisão muito simples. A sua agenda ela não precisa ser linda, ela precisa ser honesta com o seu tempo real, com a sua energia real, com os seus limites reais. Eu sei como é se sentir travada, planejar muito e executar pouco, terminar o dia com culpa ao invés de satisfação. Eu fui essa pessoa por muito tempo e hoje as pessoas me veem como uma pessoa disciplinada, só que a verdade é que eu não sou disciplinada, eu sou uma pessoa consistente. E o que me tirou desse lugar não foi a força de vontade, foi construir um sistema honesto, com 2 âncoras que sustentam bem o meu dia, o fato de eu respeitar a minha energia e também deixar o espaço ali pro imperfeito, porque nós não somos perfeitos, apesar de eu discordar muito disso em relação aos virginianos. Nessa semana, começa só com uma âncora, de manhã ou à noite, você escolhe. Só isso. Lembra que o feito é melhor do que o
não fez. E me conta nos comentários qual vai ser a sua âncora. Tenho certeza que você consegue. Eu sei disso porque eu também consegui. Até o próximo vídeo.